Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Ele trazia a política no sangue e muito cedo mostrou a luz própria do seu talento, determinação e personalidade fascinante. Deputado estadual aos 23 anos, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, sempre foi eleito com votações consagradoras. Presidente da Câmara dos Deputados, líder do governo no Congresso, ele honrou a Bahia e a confiança dos baianos, ascendendo rapidamente no cenário nacional, despontando como o mais preparado líder de sua geração. Estava pronto para governar a Bahia e colocar-se como uma opção verdadeiramente nova para o Brasil. Tragicamente, o destino para ele traçou um outro caminho. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada e nunca passou. Sua morte, repentina e trágica, causou grande comoção em todo o Brasil. As manifestações de tristeza e de pesar, as homenagens ao jovem líder, revelaram de forma definitiva a verdadeira dimensão de um homem público muito especial. Tinha capacidade de compreender todo o Congresso. Uma figura que dificilmente, no tempo e na idade dele, será difícil substituir. Perdemos muito, perde o país e a nossa geração muito mais. O Luiz era um homem extraordinário, de uma lealdade incrível. Um líder do governo no qual nós podíamos confiar. O Luiz Eduardo era a pessoa com quem se conversava e aquilo que se conversava era mantido. O Luiz Eduardo ganhou espaço, ganhou luz própria na vida nacional. Ele sempre honrou o seu mandato. O respeito que ele transmitiu aos seus pares, ele transmitiu a toda a classe política. Um homem que tinha consciência da necessidade das reformas políticas, das reformas econômicas que o presidente Fernando Henrique vem implementando. Como adversário era franco e sincero. Como amigo não misturava as relações humanas com as relações políticas. E era um político jovem que tinha um entusiasmo pela política, tinha amor pela política e gostava do Congresso Nacional. Nós todos teremos que nos desdobrar para manter vivos os ideais que tão bem ele encarnou. De reforma do país, de modernidade, melhores condições de vida para o povo do Brasil, em especial para o povo da nossa querida Bahia. Sem dúvida nenhuma, uma das carreiras políticas mais brilhantes desse país. E como negociador, a qualidade fundamental, primeiro, era a capacidade dele conversar com todo mundo. E segundo, que aquilo que era conversado era cumprido. E dialogava com franqueza e, sobretudo, tinha a vontade de ouvir a opinião da oposição. Apesar de sermos de partidos diferentes, sempre conseguimos trabalhar juntos, unidos, pelo interesse público, pela amizade, pela franqueza. Era o filho do Antônio Carlos. Dentro de pouco tempo ele não era mais o filho do Antônio Carlos, era o Luiz Eduardo com um projeto próprio, pensamentos próprios. Foi uma revelação indiscutível. Quando vejo pessoas de todas as correntes políticas homenageando o Luiz Eduardo, encontro nisso um exemplo claro para o Brasil que sonhamos. Luiz Eduardo Magalhães era respeitado por tantas pessoas, não porque pensasse igual a elas, mas porque todas enxergavam nele alguém que estava sempre pensando no novo Brasil. Na Bahia, abalado profundamente pela dor, o povo vai às ruas consternado, numa manifestação sem precedentes. Luiz Eduardo se foi, mas a força de seus princípios, de suas ideias, permanece viva na memória e no coração dos baianos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Temos que avançar com as votações. Precisa-se, certamente, de um ajuste fiscal que passa pela reforma do Estado brasileiro. O apelo do presidente Fernando Henrique Cardoso foi um apelo ao bom senso para que nós possamos mudar e possamos todos viver num país melhor. Pela primeira vez, a minha geração conhece 3 anos de estabilização da economia com taxa de inflação baixa. E eu repito, esse era o maior imposto cobrado
dos pobres brasileiros. Nós queremos a queda imediata da taxa de juros. Nós queremos a reforma do Estado. Por quê? Nós não teremos um crescimento econômico sustentado com um Estado que produz todo ano déficit como o nosso. Nós, como um todo, o Congresso Nacional, que elaboramos uma Constituição que era inviável, que inviabilizou o Estado, que criou amarras, que criou dificuldade de investimentos, que, sem dúvida alguma, colocou o Brasil como um país com um Estado extremamente intervencionista. Estávamos dando direitos e não estávamos mostrando como isso seria financiado. A Bahia é o melhor estado do Brasil. Sei que hoje tenho a responsabilidade de disputar a eleição, vencê-la, de continuar o desenvolvimento do nosso estado, porque tenho a responsabilidade dupla de ser filho do melhor e do maior político brasileiro. E ao mesmo tempo, o homem que conheci que mais ama a Bahia. A Bahia sente, sofre e chora a perda de um filho querido no qual depositara tanta esperança. Maior ainda do que esse sentimento forte e profundo, o sofrimento inigualável de um baiano muito especial. Não é possível imaginar a dor da perda de um filho. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. É o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Ele dedicou toda a sua vida à sua terra, que sempre lhe retribuiu com carinho, estímulo e reconhecimento. A energia que emana dessa relação tem criado ao longo dos anos momentos de grande beleza e emoção. E eles, tantas vezes juntos, em horas de alegria e de conquistas, se unem também na hora cruel da adversidade e da desventura. E aí a mágica mais uma vez acontece. O que parecia impossível se manifesta de forma irresistível. A vida ressurge, força total, maior que a morte. Por isso essa voz tamanha. A minha força é a sua força. A nossa força é a força da Bahia. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz